Olá, estamos chegando para o nosso comentário dominical e num momento difícil, onde a gente, como jornalista maduro, não pode deixar de revelar o verdadeiro quadro político de nossa nação, em defesa da democracia, até contra aqueles que se acham eruditos, mas que são socialistas de esquerda, fantasiados de divinos mestres. Eu faço essa colocação para me posicionar contra aquela carta dos professores da Universidade de São Paulo. Professor, em especial da área do direito, do campo social, são de esquerda, complexados, porque não veem o sonho deles de leninistas, stalinistas, prevalecer em nosso país. Eu acompanho, como jornalista, o comportamento de todas as classes sociais. E o presidente da Federação das Indústrias, o Sr. Scaff, está muito certo quando não permitiu que colocasse o nome dele numa carta de manifesto contra o presidente da República. Nós estamos vivendo no Brasil um momento delicado, muito sério, que há muito já era para ter sido concretizado. É porque esse momento revolucionário de esquerda, dirigida, orientada pela esquerda comunista do Brasil, onde os professores botam os analfabetos na frente porque não querem aparecer. Professores da USP, porque eu conheço muitos professores patriotas brasileiros que respeitam a bandeira verde, amarela e azul de nossa democracia. Eu considero aquela carta da Federação das Indústrias um bilhete. Por que esse posicionamento? E agora eu vou dizer aos professores, aos empresários de São Paulo, o que está acontecendo com o Brasil. Vocês vão ter que ouvir a entrevista do professor Ives Gandra, um dos maiores juristas desta nação, no programa do Jô Soares, onde ele mostra os milhões de armas que já entraram no Brasil. E procure aquela gravação da melhor cabeça do PT, uma das poucas que tem cultura, que tem conhecimento, que tem preparo, de José Dirceu. Ele não nega, ele é franco, ele é um comunista direto. Ele não usa máscara como muitos que são comunistas e querem pousar de socialistas de direita. Não tem socialista de direita. A única coisa que ele ainda pode ser de centro, como é o que acontece no Brasil, porque ele ainda não pode ser totalmente de esquerda. Veja o que diz Ives Gandra ao Jô Soares. Eu vou colocar depois do meu comentário a entrevista de Ives Gandra ao Jô Soares. Aí vocês, professores, vão saber o que está acontecendo com o país de vocês, o risco que nós queremos. Eu quero chamar a atenção do governo federal e das Forças Armadas. O governador da Bahia doou uma margem imensa de hectares na margem do Atlântico para que a China construa dentro do Brasil uma mega cidade chinesa e um gigante porto marítimo dentro do nosso país. E eu pergunto, será que o presidente da China aceitaria que fizéssemos lá um Brasil pequeno lá dentro da China e um porto marítimo do Brasil lá dentro? Logo os chineses que querem dominar o mundo? Claro que eles não iriam aceitar. Aí na capital de vocês tem muitos chineses. Aqui na minha também.
Eles estão espalhados no país inteiro, como também os venezuelanos desse canalha Maduro, professor de ônibus, motorista de ônibus, analfabeto, que se passa como esquerdista e ainda chega à presidência da República. Para vocês verem como é a canalhada dessa esquerda nossa da América Latina. O que os professores da USP querem? O que os empresários inocentes úteis querem? Entregar o Brasil para somar, e só falta agora o Brasil. A Venezuela já é socialista de esquerda, a Bolívia também, a Argentina também, a Colômbia acabou de entrar. E se o Brasil entrar para a esquerda, com essa máscara que está toda aí, o continente latino-americano pode virar um continente vermelho comunista de esquerda, sob o comando da Rússia e sob o comando da China. É mentira, professor da USP? Então o senhor não tem preparo, o senhor não está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Eu sou nordestino. Daqueles nordestinos, professor, que na Revolução de 32, quando chegaram aí em São Paulo, vocês matando todo mundo com espingarda que tinha que carregar, com bacamarte que tinha que carregar, e que enquanto vocês carregavam as espingardas de vocês, de chumbo, de bucha, e os canhãozinhos de vocês que também só davam 1, 2 tiros, o nordestino comeu vocês na faca, e por isso que na Revolução de 32 prevaleceram em São Paulo os nordestinos, que saíram daqui para ganhar a Revolução de 32. Porque o que vocês querem? Vocês querem guerra? No momento em que a esquerda brasileira voltar ao poder, olhem o que está acontecendo já na Colômbia. O presidente não tem nem uma semana de poder. Veja o que vai acontecer na Colômbia. A mesma coisa que aconteceu com o Chile. A desgraça da Venezuela, que não tem alimento, a pobreza fugindo para os países que fazem fronteiras com ele, aqui dentro do Brasil. Aonde você vai? Nos semáforos aqui no Nordeste e no Norte. Tem miseráveis da Venezuela com papelão na mão. Eu sou venezuelano, me dê um prato de comida, ajude a dar comida ao meu filho. Quem fez isso? Um satanás chamado Maduro. Motorista de ônibus incompetente, despreparado, sem cultura nenhuma para dirigir o comando de um país. E vocês, professores da USP, não sabem disso? Vocês acham isso bonito? Já se entregou o país ao Lula, que também é semi-analfabeto como Maduro. Não tenho nada contra o PT. Nada contra partido nenhum. Eu sou democrata. Eu acho que cada pessoa, cada país, cada povo deve seguir aquilo que lhe aprouver, que for melhor. Mas não que for pior. Eu não votaria no presidente analfabeto. O PT tem Zé Dirceu, erudito, culto. O PT tem o Fernando Haddad, que foi candidato na outra eleição. Tem nomes mais relevantes. Não pode ser um Boulos comunista de esquerda mascarado, que invade edifícios, que toma edifícios e que faz assentamento à maneira dele. Boulos, que eu chamo de Bolsta. Goste ou não o Boulos. Boulos, você é um bolsta que está emperrando as ruas de São Paulo com seu radicalismo de esquerda. Político em país democrático de radicalismo de esquerda, apoiado pela sociedade, por professores da USP. É um dos bonecos dos professores da USP. E em que é que os professores da USP melhoram o nosso país na economia, no progresso, no desenvolvimento? Tem deles que nem dão aulas, mostram só o livro, as páginas.
e vão embora, porque eles têm raiva da democracia do Brasil. A maioria deles são comunistas enrustidos, socialistas de esquerda. Eu estou mentindo? Vocês sabem que eu não estou mentindo. Eu sou jornalista, não sou blogueiro, não. Eu me preparei para ser jornalista. Espelhado em Carlos Lacerda, quando eu era menino, ouvia e via e aprendi como é que ele fazia oposição. Com oratória elevada, porque nem todo mundo sabe ser orador, não. Tem professor por aí que sequer sabe falar, que sequer tem ritmo de oratória, mas se acha ao máximo, ao ponto de fazer uma carta contra a nação, entre a esquerda socialista comunista, que pretende tomar o nosso país. É melhor um regime de direita com a farda do glorioso exército brasileiro de nossas Forças Armadas. É melhor no poder as Forças Armadas, protegendo a nossa magnitude, a nossa pátria, a nossa riqueza, a nossa grandeza, do que canalhas comunistas enrustidos de esquerda, que mascarados querem chegar ao poder para depois tomar conta do nosso país, jogando a China e a Rússia aqui dentro. E quem é que vai tomar mais o Brasil das mãos deles? Acordem, seus canalhas. Vocês estão servindo de bucha de canhão. Vocês podem jogar o nosso país nos braços da China, com o apoio da Rússia. Porque para que a América Latina se transforme no continente social de esquerda, basta que tomem o Brasil. Ainda não é porque tem o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a base de sustentação dos países democratas do mundo, a começar pelos Estados Unidos, para junto com o Brasil, junto com a Alemanha, junto com o Japão, juntos com a Inglaterra, defendemos a soberania democrática e imperial, como tem a Inglaterra, como tem a França ainda, como tem outros países, a Espanha. Mas nunca o socialismo de Lenin, né, de outros grandes comunistas soviéticos conhecidos. Nós não queremos ser comunistas. Nós, brasileiros, gostamos de alegria, de liberdade, de samba, de futebol, de trabalho, que falta para o brasileiro. E vocês, professores da USP, querendo pregar democracia, quem disse que vocês são democratas? Vocês, a maioria, são socialistas, comunistas, de esquerda radical. Faz parte da cultura de vocês, do preparo de vocês. Mas vocês não têm amor pela bandeira do Brasil com as cores verde, amarelo e azul. Eles não têm. Vocês gostam da vermelhinha de Cuba, da vermelhinha. Olha como é que está Cuba. Vocês estão apoiando a reunião de Fidel Castro na Venezuela com todos os líderes latino-americanos. E lá estavam Lula e Dilma. Eu vou mostrar aqui durante o comentário. E é por isso que eu não apoio, não aprovo essa história de apoiar o Lula. Olha o que deu com a Dilma. Como é que um homem semi-analfabeto pode ser presidente de uma nação tão rica como o Brasil? Se o PT não tivesse o programa, o planejamento de tomar o país numa revolução social de esquerda, os morros estão armados. Quem foi que armou os morros? Professores inocentes. O professor Ives Gandra já vai dizer no final do meu comentário para vocês como as armas entraram no Brasil, onde elas estão espalhadas. Eu estou procurando também o comentário do líder petista, esse sim culto, erudito, José Dirceu, quando ele diz que tomar o poder no Brasil é questão de horas, de meses. Ele diz desse jeito.
e que já tem armas espalhadas por todo o Brasil. E quando eu vejo essa quantidade enorme de venezuelanos, às vezes eu pergunto, será que são mendigos, fugitivos? Ou são revolucionários que o Maduro está mandando para dentro do Brasil para, com o armamento deles, ajudar a derrubar o governo central de Brasília? Existe esse projeto. Eu não entendo como é que professores da USP não sabem disso. Mas tem um professor de São Paulo que é mais erudito, mais culto, mais preparado do que a maioria deles, que vai dizer agora, eu vou sair do ar. E vai entrar o professor Ives Gandra para dar uma aula para esses professores da USP. E um recado aos professores. E um recado aos empresários da Fiesp. No tom de Carlos Lacerda. Peguem as cartas de vocês, levem para o banheiro de vocês e depois de um bom dejeto, façam uso dessa carta. É o meu comentário de hoje e prometo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sem medo, sério, altivo, em defesa da minha pátria, em defesa da democracia. Porque é melhor uma ditadura de direita do que uma canalha comunista perversa de esquerda. Porque toda ditadura de direita devolve o país para a república, para a democracia. E no dia em que entregarmos o país a um regime socialista de esquerda, jamais voltaremos a ter liberdade e democracia no Brasil. Vamos combater os canalhas de esquerda. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Tchau e até o próximo domingo. Esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521 com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 condições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. Isso é um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Todos os professores terão que ser educados dentro do que eles chamam deste plano de direitos humanos. E as crianças receberão uma cartilha para seguirem rigorosamente o plano. Então, formando muito no estilo, enfim, da União Soviética, do Hitler, do Mussolini, criar a juventude já amoldada a aceitar o plano. Por exemplo, direito de propriedade. Hoje nós temos o seguinte, quer dizer, se a minha propriedade é invadida, eu vou até a justiça e peço a reintegração de posse, mostra que eu tenho o título. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural. Urbana também? Urbana também. As duas estão colocadas, propriedade rural e urbana. A subutilizada, se a comunidade entender que está havendo subutilização daquela propriedade, etc., só depois desta manifestação é que possivelmente o programa não diz de que forma se fará. Apenas diz que não se poderá dar reintegração de posse imediata antes de haver uma mediação
dessa comunidade. Pega-se, por exemplo, o problema, que eu considero extremamente grave, das Forças Armadas e da Polícia. As Forças Armadas, hoje, elas representam, em momento de crise, aquela que determinará a maneira de se controlar, de se manter a ordem e a lei. O que ocorre? As forças policiais são forças auxiliares. Quem comanda é as Forças Armadas. Agora, as forças policiais deixam de estar subordinadas às Forças Armadas, deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas. Cria-se um sistema único de forças policiais, nacional. Então, os governos terão as suas forças policiais controladas por um sistema nacional único. Então, teremos as Forças Armadas se o Brasil entrar em guerra, o Brasil não tem essa vocação, e teremos um controle total das polícias desvinculadas das Forças Armadas, podendo ser as forças policiais apenas forças reservas em caso de guerra. Então, está havendo uma total mudança do sistema, digamos, do regime constitucional. Por exemplo, nós vivemos em representação. Cada deputado paulista, para ser deputado federal, ele precisa de pelo menos 100 mil votos. Que representa? Ele pode ser um mau deputado, mas é o povo que vota. Eles vão substituir um pouco a chamada democracia representativa por uma democracia delegada que é comum na Venezuela, Bolívia, Equador. Vale dizer, o povo vai ser chamado sempre para discutir não, votar em plebiscitos e referendos, criando-se quase um sistema semelhante ao sistema da Constituição venezuelana, pela qual haverá o poder executivo, o povo, como os dois poderes, e o poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público serão poderes acólitos. Então, é indiscutivelmente um plano que representa o pensamento daqueles que fizeram. Mas é possível o governo se sobrepor ao que está na Constituição? Eles terão que mudar a Constituição. Isso é apenas um programa, é um decreto programático. Eles vão ter que mandar projetos de lei ordinária, projetos de emendas constitucionais para mudar todo esse sistema, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Terá que ter uma comissão de direitos humanos a orientar as leis que eles terão que fazer. Eu lhe interrompi com a pergunta que você ia falando. Não, o que eu iria dizer é o seguinte, eu tenho um profundo respeito por aqueles que fizeram esse plano. Alguns deles são meus amigos, debates há muitos anos, entende? Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava na faculdade... Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós estudamos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. Isso é um genocida. Então, podem admirar o Fidel Castro, mas eu, que sempre vivi defendendo o direito de defesa, que estudava na faculdade, lia todo dia nos jornais, primeira página na época, eram os paredões, ao ponto de nós chamarmos Fidel Paredão Castro, eu não posso admitir. Agora, eu não estou falando nem do sistema, nem do modus operandi do sistema, eu estou falando a figura dele, o carisma que ele tem, eu entendo. Carisma ele tem, não é? indiscutivelmente, como excepcional. O Che Guevara excepcional, também. Excepcional. O que eu não estou de acordo. Agora, o que ocorre? Eles dizem que é uma democracia porque não precisam de eleições. As eleições são apenas confirmativas, porque só tem o partido oficial. Porque diz que o povo está contente com o que eles fazem. Se nós analisarmos,
todos os que têm defendido a Venezuela, o Equador, a Bolívia, esses regimes bolivarianos, e realmente também a Nicarágua e Cuba, que é uma ditadura, ao meu ver, eles estão convencidos que isso é o melhor para o Brasil. Se nós pegarmos o plano diz o seguinte: nesses 20 anos, nós tivemos a onda neoliberal do Brasil. E nós precisamos voltar a um Estado mais forte, as desprivatizações. Isso está no introito do plano. Ora, eu acho que esses 20 anos foram os grandes anos de o Brasil saltar de um país relativamente desconhecido, de grande extensão territorial, para ter hoje uma participação no cenário mundial. Porque, como é que eu posso dizer que esses 20 anos foram um fracasso e que nós precisamos voltar às estradas? Não, incluído, nesses 20 anos, os governos do presidente Lula. Claro, também, né? não, e Lula, vou dizer o seguinte: os primeiros 7 anos do presidente Lula, ele teve uma participação internacional fantástica. Eu tenho a impressão que o Lula, ele fez um erro a partir do episódio de Honduras. Porque eu tinha certeza que este ano ele seria indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Porque os 7 primeiros anos de atuação do Lula no cenário internacional, ao ponto do Obama dizer, ele é o cara, teve um benefício indireto, o próprio Obama, mas para ele foi bem. Agora, no momento que em Honduras ele começou a atacar uma deposição absolutamente constitucional do Zelaya, porque ele queria algo que é uma cláusula pétrea que não poderia, e que o artigo 239 da Constituição hondurenha diz que todo aquele que pretender a reeleição será imediatamente afastado de qualquer posição que tenha dentro do governo. Basta dizer que um dos maiores juristas brasileiros, que é do PT, foi secretário do PT, que é Dalmo Dallari, escreveu um artigo na Folha dizendo realmente foi constitucional a deposição do Zelaya. Ele começou a defender e não aceitou as eleições que foram livres. As eleições foram vigiadas pela comunidade internacional. E aceita o governo cubano, aceita todas as estrepulias, as estrionices do Chaves, o que representa, vai em contato com as eleições fraudadas do Irã. Quer dizer, na prática, eu creio que o Lula, que fez um papel excepcional durante os primeiros 7 anos, sendo uma surpresa para o mundo inteiro, está desfigurando um pouco a sua imagem em relação a Venezuela, Cuba, Irã, etc. E o que é pior, entende? Ao ter assinado esse plano. Porque esse plano representa, se viesse aprovado, eu tenho a impressão que não seria nunca uma reformulação completa, Jô, completa toda a Constituição. Da Constituição. 521 proposições, 521 mudanças eles pretendem no sistema constitucional brasileiro. Eu queria abrir, eu sei que tem inclusive alunos de direito aqui hoje também, não tem? Tem? Eu queria abrir para perguntas ao doutor Ives, se alguém tem alguma pergunta à disposição específica. Pois não? Bom, com relação ao projeto, mais especificamente na parte da censura, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha pior? Se é uma censura escancarada, como acontece na Venezuela, que propõe, assim, de certa maneira, o projeto, ou uma censura velada, como acontece também em outros países, também no Brasil, em que a imprensa dita a realidade de acordo com a opinião de certos grupos. Não, a censura que eles estão pretendendo é muito mais grave, semelhante àquela da Venezuela. Porque qual é o capítulo da imprensa? Haverá um órgão que vai definir e fazer a classificação dos artigos. O que vale dizer, o jornalista, conforme o tipo de exposição que fizer, ele vai ser catalogado. Os veículos, os jornais, terão também a sua catalogação para poder ou não receber. E no que concerne à rádio e televisão, como é uma concessão pública, eles poderão inclusive cancelar. Então nós teremos um conselho que irá dizendo o que é que se poderá ou não dizer nos jornais, representando, portanto, uma censura efetiva, sob a alegação de que estão com isto valorizando a Constituição, não permitindo abusos da imprensa. Ora, quem pode atacar os abusos da imprensa é o Poder Judiciário. Sempre que a imprensa abusa, entram as pessoas com ações de indenizações por danos morais ou danos patrimoniais e tem ganho. Há muitos jornais que têm sofrido isso. Então, nós já temos os mecanismos de censura. Agora, eu me lembro, no tempo da exceção, em que eu era conselheiro da Ordem,
nós, conselheiros, éramos os únicos que falávamos. E os jornais, quando tinham matérias contrárias ao regime anterior, você se lembra, publicavam poemas de Camões, receitas. Ora, nós não teremos isso. As matérias serão proibidas de serem publicadas. Então, haverá efetivamente uma censura da imprensa escrita e, possivelmente, o corte, como acontece na Venezuela, dos canais de televisão e de rádio que forem contrários. Se ler o capítulo referente à comunicação social, é extremamente perigoso, porque nós vamos perder os pulmões da sociedade que representam a imprensa. Mais alguém? Aqui? Pois não? Eu gostaria de saber se a população brasileira vai poder opinar de alguma forma, porque isso vai interferir de algum jeito na nossa vida. Como no caso teve o plebiscito contra o desarmamento, isso, queria saber se a população vai ter como opinar de algum jeito. Certo. Veja o seguinte, a forma como eles puseram o plano é um plano com 25 diretrizes, 6 eixos orientadores e 521 proposições. Disseram eles, no introito, que eles discutiram com 14 mil pessoas no Brasil inteiro e diversas instituições. Com todas as instituições que eu falei, que eu conheço, nenhuma delas foi consultada. Então, são instituições de pessoas vinculadas à ideia do plano. Eu mesmo disse para uma dessas pessoas vinculadas a eles o seguinte: 14 mil não representam 190 milhões de brasileiros. Um deputado em São Paulo, para ser eleito, precisa de 100 mil votos, para ser 1/70 dos deputados que representam São Paulo no Congresso Nacional. 100 mil. Eles consultaram 14 mil, em nome de 14 mil, estão falando por 190 milhões de brasileiros. Agora, esse projeto vai ter que ser enviado ao Congresso Nacional. Os diversos projetos de lei e as diversas emendas constitucionais. Criar uma justiça comunitária, uma justiça restaurativa antes da justiça comum, é evidente que é uma mudança monumental no capítulo do Poder Judiciário na Constituição. A sensação que eu tenho, entende, é que este ano não haverá possibilidade de eles levarem o plano a ser aprovado. Aliás, nenhum deputado iria correr o risco, de repente, estar indo contra a vontade popular. Agora, nós não sabemos, em função daquele candidato que vai ganhar, aliás, são 2 candidatos, não é, que estão com mais possibilidades, se, enfim, o candidato do governo ganhar, se vai ou não aceitar o plano e levar o plano para frente. O que eu tenho a sensação, e que a imprensa tem que fazer, e eu quero distinguir bem uma coisa: o que eu estou atacando são as ideias do plano, embora respeite as pessoas que os fizeram, porque alguns são, inclusive, meus amigos. O que eu quero dizer é que nós, sociedade, temos que conhecer em profundidade o plano. Não pode ser levado ao Congresso e deputados se reúnem, fazem um acordo de liderança e aprovam. Nós todos, o povo brasileiro, e essa é a intenção que eu acho que o meu amigo Jô Soares está fazendo, é levar para o conhecimento a fim de que as pessoas possam discutir, possam debater e, se acharem que é melhor, que se faça. Eu, pessoalmente, considero que a democracia corre risco se nós sairmos do equilíbrio de poderes que temos hoje. Porque hoje tivemos, em 22 anos de Constituição, um impeachment presidencial, uma superinflação, escândalos como o Mensalão, o escândalo dos anões, agora o escândalo do Distrito Federal. Tivemos alternância do poder e nunca se falou mais em quebra das instituições. Vale dizer, a Constituição funciona bem. Mudar essa Constituição, que tem defeitos, mas que permitiu um equilíbrio de poderes, é um risco muito grande para o Brasil. Por isso, todos nós temos que discutir, e principalmente os meus colegas, aqueles que fizeram direito. Que a nossa função, fundamentalmente, é discutir o direito que tem que ser aplicado nesse país. Bom, eu tenho parabéns. E parabéns pela pergunta. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, que foi um rapaz que falou junto com... Quem foi? Eu. Foi você? É. Então, diga lá. Eu queria perguntar se esse projeto, se ele for implantado, se o governo decidir aceitar, ele vai abrir portas para que outros projetos muito mais abusivos, piores para a população, porque você censurar uma coisa, censurar uma pessoa a ter a sua própria opinião é uma coisa ruim. Se esse projeto, se ele for
aceitado, vai abrir portas para outros projetos muito mais abusivos. Se o projeto passar, nós vamos ter um regime semelhante ao de Chaves. Nós vamos ter o Poder Executivo com força, o Poder Legislativo e Judiciário e o Ministério Público como acólitos, quer dizer, como secundários, e o Poder Executivo a toda hora chamando o povo para opinar, diga sim ou não, como acontece. E é evidente, quando se tem um único poder, sem o equilíbrio dos outros dois poderes, tudo que vier depois será mais abusivo. Então, esse risco que o colega apresenta realmente existe. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do doutor Ives Gandra da Silva Martins. Maravilha, você sempre claríssimo e sempre nos ajudando a esclarecer alguns pontos que ficam muito obscuros, né? E você dá clareza a todos esses pontos. Muito obrigado. Obrigado à participação da plateia também. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Ives.